Boa noite a todos. É sempre uma alegria imensa retornar a esta casa de oração, de acolhimento, de fraternidade. Agradecemos a Deus a oportunidade de aqui estarmos e de podermos contribuir com a divulgação da doutrina espírita, falando dos ensinos do Evangelho de Jesus, que tanto nos consola, nos fortalece e nos oferece todos os meios para investirmos em nossa reforma íntima, no trabalho do bem. Assim, trazemos os abraços fraternos de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Rogamos a Jesus que nos inspire nesta noite, envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz, e que essa paz se estenda e alcance a outros corações que aqui não puderam estar, mas que irão nos acompanhar ao vivo pelo Facebook da AME ou posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Como foi dito, nós vamos falar sobre a mediunidade. O que entendemos por mediunidade? No livro O Evangelho de Chico Xavier, ele nos apresenta de uma maneira muito clara, muito simples, afirmando que a mediunidade é aprimoramento constante. Ele afirma que a mediunidade é luta sem tréguas contra o personalismo, é exercício da humildade, é estudo, é devotamento ao próximo. E ele, Chico Xavier, foi e é o maior exemplo de exercício da humildade, de devotamento ao próximo, de fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito. Então perguntamos, ele sendo como um dos maiores médiuns, o que são os médiuns? O que é o médium? E Kardec, em O Livro dos Médiuns, ali na terceira parte, no capítulo 14, item 159, afirma que o médium é todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. É por esse fato, médium, porque é inerente, é intrínseco, é próprio do homem, não é privilégio de ninguém. Pode dizer-se, afirma Kardec, todos somos mais ou menos médios. E é bom lembrar que, embora a mediunidade ela seja principalmente considerada como envolvendo um espírito desencarnado e um encarnado, a mediunidade ela ocorre no mundo espiritual, entre os espíritos desencarnados. Há quem diga, eu não sou médium, eu não sinto nada, eu não vejo nada, isso aí não é para mim. Ah, é? Nunca sentiu nenhum arrepiozinho? Sabe aqueles dias quando a gente está com alguma coisa para resolver e não sabe como resolver? Já fez de tudo, já procurou tudo, já pesquisou e não sabe como. E aí, por último, lembra, eita, eu tenho um pai maior, vou falar com ele, pede a Deus. E aí o que acontece? No dia seguinte, a pessoa levanta e diz, eu tive uma ideia. Pois é, a ideia não foi sua. Porque Deus, o nosso Pai, que sabe de nossas reais necessidades, que ouve as nossas preces, Ele envia os seus mensageiros para nos ajudar, para nos orientar, para nos esclarecer, para nos aconselhar, para nos trazer a resposta para aquele problema.
Então, nós somos inspirados. Nós recebemos sugestões boas e ruins. Vai depender de onde estamos nos sintonizando. Qual é a frequência dos nossos pensamentos? Né? Que companhias nós estamos atraindo para junto de nós? Então, Kardec, ele apresenta os médiuns sensitivos ou impressionáveis. Quem são os médiuns sensitivos ou impressionáveis? São aqueles que sentem justamente a presença dos espíritos. Uma impressão vaga, um perfume diferente, uma mão passando pelo cabelo, pela cabeça, por vezes no rosto. Eu garanto que é uma sensação muito boa, muito boa. Um bom espírito produz sempre uma sensação, uma impressão suave, agradável, afirma Kardec no item 164 de O Livro dos Médiuns. E quando o espírito não é bom, o que acontece? O que a gente sente quando o espírito não é bom? A gente sente o contrário. A gente sente uma sensação de angústia, né? uma presença, um cheiro desagradável, dá um arrepio que parece que circula o corpo da gente, aquela vontade de sair correndo. Né? Essa impressão que dá. Então, no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, ali na terceira parte, Kardec, ele faz ali uma classificação. Ele dividiu os médiuns em duas classes, de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. E dentro dessa classificação de efeitos intelectuais, nós temos, inclusive, os médiuns audientes. No item 165, Kardec vai nos lembrar a faculdade, que é uma faculdade muito agradável. Evidentemente, se o médium ele escuta bons espíritos, né? Mas quando o espírito não é bom, o que é que acontece? Como se diz, ele fica ali, aperreando o juízo do médium, para que ele só escute coisas desagradáveis. E aí nós lembramos de um filme que faz algumas décadas. Quem passou aí dos 40 vai lembrar. Ghost. Quem não lembra do filme Ghost? E tinha um personagem chamado Sam. E ele foi assassinado em um assalto, entre aspas. Porque depois ele vai ficar sabendo o que realmente aconteceu. E aí, quando sai, ele vê ali o corpo e se vê, ele se sente vivo, mas ali está o que aconteceu? E ele precisava avisar a sua amada que ele não tinha morrido, que ele estava ali. Então ele decide procurar uma médium, uma vidente, né? E uma audiente. E aí ele vai. Só que ele chega em um lugar que a médium não era médium vidente coisa nenhuma. Não ouvia coisa nenhuma. Ela ganhava ali dinheiro em cima daqueles que acreditavam que ela passava alguma mensagem. E estava ali alguns espíritos, juntos com o santo, e ele fica ali olhando, rindo, porque ela estava tirando proveito das pessoas. Como é que pode? Só que ele percebe que em dado momento ela escuta. E aí ele gruda nela e fica falando. E ela fica em desespero, porque na realidade ela não queria essa mediunidade. Ela queria apenas ganhar o seu dinheiro enganando as pessoas. E ele vai atrás dela. Você precisa me ajudar. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero mais isso para mim. E aí vai para casa, as irmãs acham que ela enlouqueceu. Na hora de dormir, ele fica ali
atormentando ela. E começa a cantar uma música. Não se preocupe, eu não vou cantar a música, tá, minha gente? Do elefante. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomoda muito mais. Um elefante incomoda muita gente. 3 elefantes incomoda muito mais. Essa música não tem fim. E chega um dado momento que ela ali não aguenta e diz, tá bom, chega, eu vou te ajudar. Então decide ajudar ela. E depois fica sabendo que, na realidade, aí o sócio dele estava envolvido na morte dele. Então, no caso dele, Sam não é um espírito mau, ele queria ajuda. Mas quando o espírito mau, ele fica ali, ó, fica aterrenhando, fica tentando, fazendo com que o médico só escute coisas desagradáveis. Então, o fenômeno mediúnico, ele sempre tem um espírito desencarnado e um encarnado que serve de intermediário, chamado médium, medianeiro ou médium. Pode ocorrer também o fenômeno anímico. O que é isso? É um fenômeno decorrente de uma eclosão, do surgimento da memória passada da pessoa. Porque assim, nós temos em nós uma parte que é consciente e temos uma espécie de porão bem grande, a qual é chamado de inconsciente. E nesse inconsciente, inclusive ali estão gravados os núcleos de potenciação de vidas passadas. Por algum motivo que nós não dominamos, existem em algumas pessoas conteúdos que surgem desse inconsciente de forma natural para o consciente. Quando isso acontece, a pessoa passa a ver coisas, a ver pessoas, situações, mas que ocorreram em existências passadas. Inclusive, até a terapia de vidas passadas prova isso. A memória do passado da pessoa surge lá do inconsciente para o consciente, mas sem a intermediação de espíritos. Então, no livro Doutor, Eu Ouço Vozes, na capa tem uma pergunta: doença mental ou mediunidade? Esse livro é de um médico gaúcho, Dr. Mauro Cunha Tico. E ele afirma que ele acredita que essas pessoas que dizem que ouvem, que veem espíritos, elas de fato, elas veem sim, elas escutam sim. Mas o que acontece? A maioria das vezes a pessoa vai ao consultório e diz: doutor, eu estou vendo gente aí de outro mundo. Eu estou ouvindo aí umas pessoas, umas vozes aí diferentes. Diagnóstico: esquizofrenia. Ah, deve ser uma saudade de um ente querido que faleceu. Deve ser aí desejos não realizados. Deve ser aí alucinação que está aí, ó, surgindo. Esquizofrenia. Então, o doutor Mauro, ele conta um caso em que uma paciente chegou para ele dizendo que ouvia vozes. E que essas vozes diziam que ela exalava um cheiro terrível de podre. Um cheiro insuportável. E isso começou a causar muitos problemas, porque ela passou a acreditar que realmente ela estava cheirando muito mal. E aí ela procura um psiquiatra. Ah, você está ouvindo vozes? Esquizofrenia.
E aí ela começou a tomar antipsicóticos, ansiolíticos, antidepressivos, foi internada no hospital psiquiátrico, não resolveu nada. Até que ela passa a ser paciente do Dr. Mauro. E ele ali, sabendo de toda a história, decidiu fazer a terapia de regressão de memória. Foi aí que ela descobriu que quando ela era criança, ela ficou muito doente. E ela exalava um cheiro terrível de podridão. De tal forma que ela foi trancada em um quarto porque ninguém suportava ficar ao lado dela. Quando ela descobriu isso, ela disse: doutor, então eu não estou doente, essas vozes existem e fazem parte do passado. Ou seja, significa dizer que eu estou livre. O que aconteceu? Mais adiante, ela acabou indo para uma casa espírita. Ali recebeu todo o atendimento necessário, começou a estudar, começou a trabalhar. Então, ela, no caso dela, ela ouvia sim as vozes, mas era algo que estava no inconsciente dela, que eclodiu, que surgiu no consciente. Então, não tinha a intermediação de espírito. Dava a impressão de mediunidade, mas não era. Dava toda uma aparência, mas não era. No livro Teoria da Mediunidade, de Zalmino Zimmermann, é um livro, meus irmãos, muito recomendado para quem é estudante da mediunidade. Porque é um livro bem pequeno. Bem pequeno. E bem fininho, tem 895 páginas. E é ali no capítulo 7, em que Zimmermann, ele afirma que a audiência é a faculdade de perceber os espíritos. E que é algo, né, que já acontecia desde a antiguidade. A própria Bíblia, ela se refere a vários casos, né, de médios audientes, entre outras mediunidades também. Mas vamos ao livro Paulo e Estevão. Porque Paulo de Tarso, em uma das vezes que ele foi preso, ele estava muito preocupado. Mas não porque ele estava preso, porque ele tinha que chegar em Roma. Acontece que ele estava em um estado físico muito difícil. Tinha apanhado muito. Será que ele iria conseguir? Ele sabia que sim. Por quê? Ele, como médio audiente também, ele ouviu. Ele tinha certeza porque as vozes do céu haviam lhe prometido que ele iria chegar ao Império Romano. E aí depois ele percebe uma viva claridade, como de outras vezes, inundar-lhe a cela. E uma voz suavíssima a dizer: regozija-te, ou seja, alegra-te com as dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, é necessário renovar os júbilos de esperança. Aquela voz que Paulo ouvia é a voz, meus irmãos, que muitas vezes fala aos nossos corações, em nossas mentes, dizendo: regozija-te, alegra-te com as dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que as dificuldades, ainda que os sofrimentos se multipliquem, é necessário renovar a nossa confiança em Deus, o nosso Pai,
que sabe de todas as necessidades, que nos conhece, como nos lembra o Salmo de Davi, que nos sonda, que de longe percebe os nossos pensamentos. Então aqui eu deixo como dica de leitura, de releitura, de estudo, até o final da encarnação, Paulo e Estevão. É uma obra extraordinária. Então, no livro Teoria da Mediunidade, retornando, Zalmino Zirnemann, ele vai sugerir, né, ele apresenta, na realidade, audiência, que ela pode ser de diversas formas. Temos a audiência externa, que é uma voz que fala, fora, assim como vocês estão me ouvindo. E aí tem um caso, na Revista Espírita, de janeiro de 1859, O Fantasma do Baiano. Fala sobre uma menina que ela ouvia uma voz, toda vez que ela passava no corredor, ela morava numa casa muito grande, passava no corredor e ouvia uma voz. E no começo ela ficava com muito medo. Depois ela foi percebendo que aquela voz não queria o mal dela, pedia a ela para ficar calma, que ele queria todo o bem dela. À noite, ela ouvia como se fosse um sopro junto à cabeceira da cama. Meus irmãos, logo lembrei, quando eu li, quando eu tinha mais ou menos, digamos que na pré-adolescência, não exatamente a idade, mas na pré-adolescência, isso faz algumas décadas. E aí, o que acontece? Eu ia dormir primeiro do que todo mundo. Minha mãe ficava até mais tarde costurando. E eu rezava para ela ir cortar a costura, cortar tecido. Porque aí ela quer que ela ia até a madrugada. Qual o motivo? Eu morria de medo do escuro. Então eu ia dormir primeiro do que todo mundo, porque não podia ficar com a luz acesa, ela não deixava. E era uma época também, a gente não tinha abajur, isso era para quem podia. Então o quarto onde eu dormia ficava ao lado da cozinha e não tinha porta. E aí eu chegava e ia ajeitar o mosquiteiro. Não era por conta exclusivamente das muriçocas, né? Então eu colocava ali, ajeitava o mosquiteiro por debaixo do colchão, olhava umas 10 vezes, tinha que ser 10 vezes, senão eu voltava, 10 vezes debaixo da cama, estava tudo certo. Aí eu ia para a cama, puxava o lençol, ficava só com os olhinhos assim de fora. E aí eu fazia o Pai Nosso bem rapidamente para ver se eu pegava no som. Às vezes dava certo. E aí quando eu pegava no sono, acordava justamente no escuro, com aquelas vozes terríveis. Era um barulho horrível dentro de casa. E o pior que só eu ouvia. E às vezes eu não aguentava e chamava por minha mãe dizia, menina, vai dormir. E eu ficava lá, assustada. Então essa menina, também ela ficava muito assustada. Mas depois ela foi mais corajosa do que eu. Porque ela decidiu conversar com o invisível. E ela perguntou, quem és tu? E ele disse, eu sou o seu irmão Elisier. Ela disse, impossível. Meu irmão Elisier está morto, tem 12 anos. Ele disse, é verdade. O teu irmão Elisier está morto há 12 anos, mas havia nele o que há em todos os seres, uma alma que nunca morre. E que está aqui diante de ti. E que te ama muito, que quer muito bem. E ela fica emocionada e diz assim, eu queria tanto te ver. Mas eu estou aqui diante de você. Mas eu não estou te vendo. E aí ele prometeu se tornar visível para ela. O restante da história eu não vou contar de propósito, para que vocês se sintam aí motivados para ler a Revista Espírita. Então, Zalmino Zirnemann, ele fala, né, dessa audiência externa
e audiência interna, que é a voz que fala mais ou menos clara no íntimo de nossa mente. Então, no item 166, Kardec vai falar sobre os médiuns falantes. E ele inicia dizendo que os médiuns audientes transmitem apenas aquilo que ouvem. Mas, no entanto, os médiuns falantes, na maioria das vezes, eles não ouvem nada. Então, quando os espíritos eles querem se comunicar, eles vão utilizar do órgão mais flexível do médium. A um ele toma pela mão, psicografia, a outro pela palavra, psicofonia, a outro pela audiência e assim por diante. E no capítulo 3, voltando à teoria da mediunidade, Dalmino Zirma, ele apresenta a psicofonia ali em 3 fases. Psicofonia consciente, semiconsciente e inconsciente. Na psicofonia consciente, o espírito ele emite o pensamento e influi no aparelho fonador do médium. E aí, nesse caso, a ideia é do espírito, mas o jeito de falar tudo é do médium. Ocorre muito com os oradores, pregadores, que recebem a inspiração momentânea. Então, o médium, ele sente a influência, capta o pensamento do espírito comunicante antes de transmitir. E aí é muito interessante, porque ele vai refletir se aquele pensamento do espírito comunicante, se o que ele passou aí é importante que seja passado adiante. Psicofonia semiconsciente é quando os órgãos vocais do médium ficam parcialmente, sob o controle do espírito. Então, a ideia é do espírito, o estilo de falar. E o que é que acontece durante a comunicação? Será que o médium ele sabe o que fala? Quando é uma psicofonia semiconsciente, será que ele sabe? Sabe. Ele sabe, ele sente o padrão vibratório e a intenção do espírito. Inclusive, ele pode intervir se ele achar por bem. O que acontece é que no final da comunicação, ele só vai lembrar mais ou menos do início e do final. Tem ali uma vaga lembrança. Já na psicofonia inconsciente, a atuação do espírito sobre o organismo do médium é mais direta. Através do chakra laríngeo e de centros nervosos liberados, o espírito ele tem maior ali atuação. A ideia é dele, o estilo é dele, a entonação da voz é dele, tudo ali é dele. Quando o espírito, quando o médium, ele recobra a consciência, ele não vai se lembrar de nada. E aí, vamos a um outro livro muito importante, nos domínios da mediunidade, da série André Luiz, coleção A Vida no Mundo Espiritual. E ali no prefácio, que é o texto introdutório, Emmanuel cita algumas informações muito importantes para refletirmos
E tem uma que me chamou a atenção, quando ele diz assim: e na grande romagem todos somos instrumentos das forças com as quais entramos em sintonia. Emmanuel também vai nos lembrar que todos somos médios dentro de um campo mental que nos é próprio. E nos associamos às energias positivas, às energias boas, se os nossos pensamentos fluem na direção da vida superior. Porque assim, meus irmãos, se os nossos pensamentos estão fluindo na direção da vida material, dos apegos, da discórdia, do egoísmo, da vaidade, do ciúme, da inveja, das coisas materiais, em achar que a vida é ter coisas. Ou seja, se flui nesse sentido de ficar apegado ao que é material, a que forças estamos nos associando? As forças deprimentes, as forças perturbadoras. Nos tornamos escravos dessas forças da sombra da vida primitiva. E ali no capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade, intitulado Estudando a Mediunidade, André Luiz e Hilário, em nosso lar, são recebidos pelo orientador Augusto, por indicação do ministro Clarence, para que André Luiz e Hilário recebessem um curso rápido de ciências mediúnicas. E por quê? Porque André Luiz e Hilário, eles queriam ajudar os irmãos encarnados nos trabalhos da mediunidade. E porque o ministro Clarencio indica justamente o orientador Augusto, porque Augusto interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde o ano de 1779, quando em Paris ele conheceu Mesmer. Quem foi Mesmer? Fundador da teoria do magnetismo animal. Tem até um livro com o título Mesmer. Então, Aulus, ele reencarna ali no início do século XIX e ele aprecia de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Então, Aulus, ele passa ali algumas décadas se dedicando à mediunidade e ao magnetismo. Quando ele desencarna, que retorna para o plano espiritual, né, o que acontece? Continua no mesmo rumo. Só que no ano de 1920, ele se dedica à obra de espiritualização no Brasil. Então, Aulus, ele preparou ali um curso para André Luiz e Hilário, um curso rápido de ciências mediúnicas. E aí, quando eles adentram a crosta terrestre, vão até uma casa espírita, onde estava acontecendo uma reunião mediúnica, e ali Aulus vai orientando, vai esclarecendo que ali se tratava de irmãos de boa vontade, né? Que ali eram médios dedicados, que estavam no esforço sincero para a renovação íntima, no exercício da renúncia, no exercício de fazer o bem. E ali Aulus vai esclarecendo e André Luiz e Hilário vão ali observando. Então, no capítulo 6, intitulado Mediunidade, aliás, Psicofonia Consciente, André Luiz narra que tudo estava indo de forma muito harmonizada, até que entram
entram 3 guardas, trazendo um irmão infeliz. Se tratava de um obsessor chamado Libório. E ele teve uma vida muito desequilibrada e desencarnou por intoxicação letal. Ele havia conhecido uma jovem chamada Sara e se apaixonou por ela. E ele estava obsidiando ela. Que ela se encontrava enferma justamente porque ela tinha sintonia com ele. Então ele começa a ver nela as sensações e começa a olhar pelos olhos dela, começa a falar pela boca dela, ouvir pelos ouvidos dela. Ela vai comer, não aguenta, ele retira ali as energias. Ela fica muito doente até que um dia, depois de 5 anos nessa simbiose, ela procura uma casa espírita. Então aquele tratamento naquela noite estavam ali para os dois. E vai esclarecendo sobre como se dá aquela comunicação. Obedecendo às determinações do mentor da casa, aquele espírito é colocado ao lado de uma médium chamada Dona Eugênia. E Aulus vai esclarecer que aquela comunicação será através da psicofonia consciente. E vai esclarecendo como se dá todo o processo. Até que André Luiz, ele pergunta se ela enxergava aquele obsessor da mesma forma que eles estavam enxergando. E Aulus diz que no caso de Dona Eugênia, isso não acontecia, porque o seu esforço ali estava para preservar ali as suas energias, estava na dedicação de ajudar ali aquele irmão necessitado. Ela sentia, todo o sofrimento, ela sentia a dor, ela sentia o mal-estar daquele espírito, mas ela podia intervir se achasse necessário. Então, é uma obra extraordinária que compõe a série de André Luiz, coleção A Vida no Mundo Espiritual. São obras importantíssimas, são obras subsidiárias, vieram depois do Pentateuco que nós conhecemos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Então vieram depois para nos auxiliar, para nos dizer que nós não estamos sozinhos, para nos dizer que temos a companhia deles, há uma interação. Então são obras extraordinárias para estudarmos. E no Livro dos Médios, Kardec, ele então apresenta classificações de vários tipos de mediunidade. Vai falar do nosso dever enquanto médium, sobre a importância do trabalho de forma séria. Nos lembrando também, Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. É preciso nós estarmos vigilantes para não cairmos nas armadilhas dos enganos, para aí não dar crédito àqueles que dizem assim: olha, eu estou vendo um espírito aí do teu lado, eu estou vendo Dr. Bezerra de Menezes. Outro dia eu estava assistindo um vídeo bem antigo de Divaldo, e ele falando que há muita coisa em prejuízo da mediunidade. Se você apertar, descobre que é mentira. E ele disse que ele fazia isso. Ah, seu Divaldo, eu estou vendo um espírito atrás do senhor. Mas, meu filho, atrás de todo mundo tem espírito. Atrás, na frente, do lado, do banda, todo canto tem espírito. Ah, mas é um espírito muito bom. Ah, como é o nome dele? Ele não quis dizer o nome. Então é mentira. Se ele não quis dizer o nome, então não aparece. Agora,
Se ele aparecer, é porque quer ser conhecido. Agora quer, mas não quer. Então é um espírito atrasado. Ah, mas é um espírito de muita luz. E Divaldo disse, meu filho, o espírito não anda com achote, com a lâmpada. O espírito irradia uma claridade. E é uma claridade profunda. Então a pessoa diz, Divaldo, nossa, é uma luz tão forte, eu tenho que colocar a mão nos olhos, tenho que apertar os olhos. E é muito forte. É farsa, é mentira, é para ludibriar as pessoas ingênuas. Então é preciso ter muito cuidado. Erasto, em um livro dos médiuns, no capítulo 20, ele diz, olha, duvide, é mais ou menos assim, duvide de 9 verdades, mas não acredite numa mentira. Então, Divaldo conta, em outro momento, que ele terminou uma conferência no Rio de Janeiro e se aproximou um evidente, não era vidente, era um evidente, e disse, seu Divaldo, eu vi o senhor na outra vida. Divaldo ficou pensando, mas não é possível me ver na outra vida se eu ainda estou encarnado. Aí Divaldo disse, pois não, meu irmão, muito obrigado. O senhor não quer saber? Não. Se Deus me deu o esquecimento no passado, é porque é útil. Se Ele quiser que eu lembre, eu capto aquilo que está dentro de mim e recordo. Mas eu vi que o senhor, na outra encarnação, o senhor foi o espírito de Humberto de Campos. E Divaldo disse, muito obrigado, vai ver que você viu mesmo. Até porque, muitas vezes, naquela época, o espírito de Humberto de Campos, ele me inspirava, foi o primeiro espírito que teve contato direto comigo. E aí, Divaldo disse que deu uma saída assim honrosa, né? Tinha muita gente, mas sabia que ele era um mentiroso. Só, minha gente, que ele não era só um mentiroso, ele era insistente. E aí ele diz assim, não, o senhor é a reencarnação dele. O senhor não quer ser ele? E Divaldo disse, não é questão de não querer, eu não sou. Mas por que o senhor não é? Primeiro porque ele continua, na época que Chico ainda estava encarnado, ele ainda continua escrevendo pela mediunidade do Chico. Já escreveu 20 livros. Agora, imagine como é que ele pode escrever estando encarnado lá na Bahia. E ele deu uma de artista. Pode, não pode? Pode. Tudo é possível naquele que crê. Então, quando o senhor estava dormindo lá em Salvador, o senhor vai e aí escreve pelo médico. Vejam que rolo. Vixe. Mas, Divaldo disse, também pode. Mas acontece é que ele já escreveu mensagens para mim através do Chico. E veja que é paradoxal, é desdobrar do meu corpo, ir lá até o médium escrever mensagens para mim, me aconselhar. Mas pode, não pode? Pode. Aí eu já vi que o senhor é mesmo. Não, eu não sou. Porque Humberto de Campos desencarnou no ano 32 ou 33. E eu já tinha nascido, aí não dava. Quando Humberto de Campos estava para morrer, eu já estava há muito tempo. Seu Divaldo, mas antes dele morrer lá no Rio, ele encarnou lá na Bahia. O Divaldo disse, não, meu filho, pelo amor de Deus, é mentira sua. Não existiu nada disso, é coisa da sua cabeça. Então, é preciso a gente ter muito cuidado, não dar crédito, não sair dando crédito aí a tudo que a gente vai ouvindo. Mas a pessoa ela pode desenvolver a vidência? Será que ela pode? Pode. Kardec, em O Livro dos Médiuns, no item 171, ele vai dizer assim, que
que a faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, ser desenvolvida, mas é uma das faculdades que convém esperar que ela desenvolva de forma naturalmente, sem provocar. Então, em certas situações, né, a gente vai ali não dando muito crédito, por isso que é importante estudar, para a gente não cair nessas armadilhas. Então, a mediunidade, sem a força disciplinadora, sem a orientação cristã do Espiritismo, seriam os fenômenos. E, sem dúvida, um turbilhão de energias avassalantes, desorientadas, sem rumo, nem objetivo direto definido, sem finalidade educativa, afirma Martins Peralva no livro Mediunidade e Evolução. Meus irmãos, a doutrina espírita, ela nos oferece todos os meios para estudarmos, para ampliar o nosso entendimento. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 2, item 7, ele afirma que o Espiritismo ele dilata o nosso pensamento, nos apresentando novos horizontes. Então, à medida que a gente abraça, arregaça as mangas e se dedica ao estudo com o coração, a gente vai ampliando o nosso entendimento com relação a nós, com relação ao outro, com relação a tudo que nos cerca. A gente vai ficando mais vigilantes com as nossas ações, não é com as ações do outro. A gente vai entendendo que cada um tem seu tempo, sua limitação. Mas se a gente começa a fazer a nossa parte, a gente passa a ser um bom exemplo para o outro. Como Emmanuel diz no livro Correio Fraterno, a palavra ela pode até convencer, mas o exemplo ele arrasta. Então que nós possamos ser esse exemplo que arrasta para o bem através do estudo de forma disciplinada, de seguir também o trabalho da mediunidade com Jesus e Kardec sempre. Então, meus queridos irmãos, essas foram as nossas reflexões desta noite. Desejamos que todos possam retornar aos seus lares envolvidos em muita paz e luz. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada.